Concluindo, então, essa mesa, o vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças dos Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Militares, FONAP, o senhor Renilson Roma. Inicialmente, bom dia a todos. Quero aqui iniciar minhas palavras agradecendo pela oportunidade de estar participando desse importante debate, né? E importância não para nós que estamos fazendo o debate, mas importância para a sociedade brasileira, que vive um momento de crise, principalmente na segurança pública. E aqui já parabenizar o senador Paulo Paim, que é um entusiasta, eu vou usar esse termo, entusiasta, em diversos sentidos, né? Porque quando se trata de discussões sobre minorias, a gente já pensa logo no senador Paulo Paim. E a última discussão que eu costumo pensar, né, ou lembrar do senador Paulo Paim, é uma discussão muito pontual sobre a Previdência, né, e a CPI da Previdência, e a sociedade brasileira se organizando no movimento Acorda Sociedade, né, o MAS, né, e nós fazemos parte desse movimento, e lá a gente tem muito ouvido né, e lido o que Vossa Excelência tem colocado para fazer essa diferença para a sociedade brasileira, né? E, então, nós somos do Fórum Nacional Permanente de Praça, dos Corpos de Bombeiros e das Polícias Militares do Brasil, FONAP. Nascemos recentemente e nascemos num sentido de fazer diferenças, né? De buscar colaborar com o Poder Legislativo, principalmente, para poder trazer mudanças substanciais que possa aglomerar valores para a sociedade brasileira. Então, nós representamos policiais e bombeiros e temos visto muitas dificuldades que entendemos que devem sofrer alterações, né? Desde a estrutura das corporações de segurança pública no país até outras mudanças, como políticas públicas, né? Porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não é uma ilha e não está isolado para poder discutir segurança pública sozinhas, né? Então, também depende da sociedade. E aí eu vou me valer aqui da Constituição, lá no artigo 144, né, que fala de segurança pública, não daquela segurança nacional, né, daquela que é praticada pelas Forças Armadas da soberania nacional, não é dessa que eu me refiro. Essa tem um viés específico, a que eu me refiro é a que eu acredito ser o tema dessa audiência pública, né, que é a segurança pública para o público, sociedade brasileira. Então, partindo dessa premissa, lá no artigo 144, ele diz que a segurança pública é um dever do Estado. E entendemos que essas corporações fazem esse papel de dever do Estado. Mas, mais do que isso, a segurança pública, além de ser dever do Estado, ela também é um direito e responsabilidade de todos. Acho que essa frase aí, esse ponto final, ele acaba levando para a sociedade esse papel de fazer a segurança pública, de ser a responsabilidade dela também. E daí que eu volto a repisar que esse isolamento que muitas pessoas fazem, né, não é adequado. E, olhando para a Constituição ainda, lá no artigo 1º, lá vai falar, trazer como forma de princípio, a dignidade da pessoa humana. E aí a gente vai falar o tempo todo, né, e replicar, não só aqui, mas em rede social principalmente, sobre a violência no país, né? A violência que chegou a um nível assustador, a um nível que parece mais um estado de guerra, em que pese não estarmos em guerra. Mas, ainda falando sobre a dignidade da pessoa humana, é importante destacar que é necessário que haja também essa dignidade da pessoa humana voltado para essas corporações, para esses policiais e bombeiros. E aí eu vou até usar a mesma fala do colega que me antecedeu sobre como é tratado esses policiais e bombeiros no país, né? Então, quando se fala em prender, em cercear o direito de ir e vir dessas pessoas por atos administrativos. Então, chegamos aqui numa situação que é crítica, que não faz nenhum sentido, olhando para o texto constitucional, dessa dignidade da pessoa humana. Como é que podemos cobrar que essas pessoas, Estado, também tenham a dignidade com os demais, que são corresponsáveis, não tenham a sua dignidade atendida? Você trouxe, né, no caso do Espírito Santo, mais precisamente,
E nós também estamos diferentes aqui no Distrito Federal, né? Nós temos aqui também situações análogas, né? Inclusive do Facebook. Em 2014, nós temos aí centenas de pessoas respondendo no Facebook por críticas que não citou nome de ninguém, que não há acusação pessoal, que só críticas. Mas, por conta dessas críticas, nós temos pessoas respondendo com prisões para serem cumpridas. E nós estamos nas fases recursais, né? E atendendo essas pessoas, mas ali com um desânimo muito grande, porque não tem o seu principal princípio respeitado, que é o direito de manifestar sem atacar ninguém, né? E aqui a gente fala aqui não na condição de Estado, né? A gente fala aqui na condição de pessoa humana, de ser humano, que merece ter o seu direito respeitado. Então, nós fizemos em novembro do ano passado um requerimento ao Senado, à presidência do Senado, solicitando a colocação em pauta, a urgência na colocação em pauta do PLC 148 de 2015, de autoria do subtenente Gonzaga, o deputado subtenente Gonzaga. Esse PLC, ele é um substrato ali trazido de Minas Gerais, onde é o único estado no país onde não tem mais a prisão administrativa. É o único estado no país. Paraná tentou implantar e depois recuou, então é o único. E no início, quando implantou, disseram que não ia dar certo. Isso não foi verdade, já são mais de 10 anos, e funcionou muito bem. E começou em Minas Gerais, entendo que deve espalhar para o Brasil inteiro, e essa PEC 148, esse projeto de lei da Câmara 148, tem esse viés de proibir, ou de orientar os estados, inclusive o DF, para que não tenha mais a prisão administrativa. Só para orientação nossa, porque é um tema que nos interessa, né? É a livre expressão, enfim, praticamente o direito de opinar e até de ir e vir, porque se eu não posso falar, como é que eu vou me deslocar? Já foi aprovado na Câmara, não? Sim, já está no Senado. Sim, ele tem aprovação, tá. Senador. Sabe quem é o relator aqui? Tá, ele está pronto para plenário, né? Pronto para o plenário. Está pronto para o plenário. Passou por todas as comissões da Câmara, plenário, veio para o Senado, todas as comissões de admissibilidade de mérito e está pronto para plenário. Só ordem do dia mesmo. Tá bom. Então fica o compromisso nosso de conversar com o Eunício para ver a possibilidade de pautar o porquê que não foi pautado até para vocês ficarem. Agradecemos. Inclusive, o relator na CCJ foi o senador Anastasia, né? Ele relatou muito bem, né? Pontuou muito bem. E nós entendemos o seguinte, e aí é bom que a sociedade entenda que o afastamento da prisão, do cerceamento do direito de ir e vir para esses policiais e bombeiros, nada tem a ver com a prática do crime, ou com o ius puniendi, em relação ao crime, porque aí tem um Código Penal, como todo brasileiro se submete ao Código Penal. Né? Então, nós temos, inclusive, 2 Códigos Penais, né? É bom ressaltar que são 2 Códigos Penais, o penal militar e o penal comum. E os profissionais de segurança pública se submetem aos 2. E ainda focado nessa questão da segurança pública, e aí falando sobre violência, né? Também nós fizemos um ato público aqui em 2015, e aí tivemos um pensamento de colocar aqui na frente do Congresso, aqui no gramado do Congresso, 582 cruzes, né, que cortamos uma a uma, eu e mais 2 colegas, uma a uma, pintamos de branco e fincamos aqui no gramado do Congresso Nacional, em alusão ao falecimento de 582 pessoas profissionais de segurança pública, mortos em 2015. É um dado que parece o seguinte, que quer se sensibilizar pela morte de policiais, mas não é a morte de policiais. O que interessa aqui são a morte de pessoas, são pessoas que estão morrendo. Não importa de qual segmento social que ela seja. É o direito à vida, é o direito constitucional mais protegido pela Constituição, que é o direito à vida, e depois o direito à liberdade, logo em seguida. E aí trazemos essa temática de que nós, sociedade, temos que repensar segurança pública, nesse sentido de que cada um seja uma engrenagem desse sistema de segurança pública para atender o texto constitucional, o artigo 144, que seja realmente responsabilidade de todos. E também, olhando para outra questão também, não dá para falar em dignidade da pessoa humana se essas pessoas que praticam a segurança pública enquanto Estado estão esquecidas.
estão esquecidas nos seus direitos básicos, que é o direito à promoção, por exemplo, é uma questão sobre carreira, mas é uma questão pontual delas. E são ali aptas a cumprir ali 30 anos do seu serviço, mas muitas delas não têm o direito à promoção. Muitas chegam a uma promoção durante 30 anos, numa escala de 12 graus hierárquicos. E aí, com a MP 821, que cria o Ministério da Segurança Pública, obviamente, o viés dela é focado em outra direção, para justamente talvez que haja essa interlocução entre as forças de segurança pública no país e talvez aí repense um novo modelo, como acontece em diversos países, né, onde não tem tantas corporações para fazer o mesmo papel. Mas até chegar nessa questão de junção entre as corporações, seja a Polícia Federal, a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que também tem papel importante dentro da segurança pública, mais precisamente sobre a prevenção, porque trabalhar com prevenção é melhor ainda do que ir em cima, trabalhar em cima das consequências. Então, a prevenção é muito importante. E talvez são essas políticas públicas que vai, talvez, dar um outro norte para a segurança pública, né? Então, devemos pensar num tratamento para resolver problemas pontuais, para depois pensar, talvez, numa aglomeração dessas forças de segurança pública, mas de forma adequada. E aí, nós trouxemos aqui, como eu falei, o FONAP ele nasceu há pouco tempo, tem apenas 3 anos de nascimento. Mas, após nascer, em 2015, nasceu, inclusive, no dia 13 de maio de 2015, fazendo uma alusão ali à abolição da escravatura, uma espécie de libertação nossa, né? E assim tem sido as nossas discussões. A gente tem vindo aqui constantemente ao Congresso Nacional para poder colaborar, influenciar nas decisões, e onde realmente tem que ser a Casa do Povo, onde podemos influenciar e poder colaborar e trazer sugestões para a mudança legislativa. E aí apresentamos uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição 198, de 2016, com o viés de que não haja essa bipartição dentro das corporações, para que não haja 2 corporações numa só. Isso é mais um modelo dentro das corporações militares, onde tem de um lado um grupo, de lado do outro, os 2 às vezes não se conversam. E aí vem as dificuldades que a sociedade às vezes não conhece, e nós temos essa preocupação de gerar harmonia interna dentro de uma instituição, para depois essas instituições talvez se somarem e andarem juntas em favor da sociedade. Essa PEC está na Câmara dos Deputados, né, e não veio para cá ainda. A discussão ela não é fácil, ela é complexa, é sensível, mas ela tem que ser enfrentada, né? Então tem a PEC 98. E fizemos também emendas à MP 821. Claro que, como eu falei, a matéria lá é matéria eminentemente da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Mas trouxemos 7 emendas para discutir temas sobre carreira, por exemplo, mesmo sabendo da dificuldade. Mas esses problemas devem ser enfrentados. Há, por exemplo, nesse momento, milhares de policiais e bombeiros que podem perder o seu emprego. Pode perder porque acumula cargo. Aí nós temos outra PEC aqui, PEC 141, aqui no Senado, mas, nesse momento, por conta da intervenção do Estado brasileiro, não pode aprovar a PEC, a Constituição não pode ser alterada. Daí, nós buscamos um outro meio, para que não possamos perder milhares de policiais no Brasil inteiro, por conta de estarem acumulando cargo e os estatutos não permitirem nem mesmo a opção. Então, essa é uma situação gravíssima, e temos 2 emendas nesse sentido, para que adeque ao artigo 37 da Constituição, para que as carreiras de policiais e bombeiros sejam de complexidade técnica, para que possa atender o dispositivo do artigo 37 da Constituição. Então, voltando para a questão da violência. Como eu falei, estivemos aqui em 2015, colocamos as cruzes ali, trouxemos uma sugestão que virou uma lei. É a Lei 13.142, que tornou crime hediondo aqueles praticados contra profissionais de segurança pública. Foi um avanço importante, mas entendemos e percebemos que a violência não diminuiu por conta da lei. Então, nos faz pensar que temos que agir muito mais, porque não é só a mudança legislativa que vai fazer a mudança de pensamento. É realmente a compreensão, e daí a importância dessa audiência pública, dessa confluência, dessa convergência entre todos os setores da segurança pública e, principalmente, da sociedade brasileira, no sentido de ser responsável pela segurança pública, que deve ser do público sociedade.
Então, mais uma vez, senador, agradecemos pela oportunidade dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito bem. Senhor Renilson Roma, vice-presidente do Fórum Permanente de Praças dos Corpos de Bombeiros Militares e das Polícias Militares FONAP, que fechou, essa mesa fechou com o brilho esperado por parte de vocês três, a exemplo do que foi a primeira mesa. Enfim, eu anotei algumas questões, mas tudo isso vai estar, que a intenção nossa, no final, vai ser a publicação de um livro com a fala de todos os senhores, né? Da importância da estrutura, da unificação. Estamos no estado de guerra mesmo. O MAS, eu tenho uma relação muito boa com o MAS, estão fazendo um belo trabalho. Eu fiz até um vídeo elogiando o trabalho deles. Bom, os PLs que estão e a própria PEC, mas o PL 148, que é o que está em condição de ser apreciado já no plenário, a gente pode trabalhar nesse sentido. E Vossa Excelência falou muito na questão da dignidade da pessoa humana, que eu acho interessantíssimo isso, para todos, né? Para todos, policiais, bombeiros, enfim, para todos os seres humanos.